Vou falar um pouquinho aqui de Jesus Cristo. Vamos ver aqui. Jesus Cristo é uma figura central do cristianismo, considerado por muitos como Filho de Deus. Ele foi um profeta, pregador e líder religioso judeu. Principal característica de Jesus Cristo: ele nasceu em Belém durante o reinado de Herodes. Cresceu aonde? Ele cresceu na Galileia. Ele foi batizado por quem? Por João Batista, no Rio Jordão. Quer ver? Já volto lá. Vamos ver. João Batista. O João Batista, ele pregava no rio e depois ele batizou Jesus. Aqui, ó. Mostrando a imagem. João Batista foi o homem que, de certa forma, abriu a porta para a missa de Jesus. Pregador itinerante nascido na Judéia. Ele se tornou líder religioso de um grupo de judeus da época, exaltando a importância de valores como religião e da prática da virtude. Voltando aqui, falando de Jesus de novo. Ele realizou pregações e milagres. Vamos ver alguns milagres de Jesus. São relatos na Bíblia que demonstram o poder de Jesus sobre a natureza. Transformações da água em vinho, cura de um paralítico, cura de um cego, libertação de um homem de demônios, alimentação de uma multidão. Vamos ver aqui, ó. Jesus alimentando a multidão. O milagre dos pães e peixes. Jesus alimentou multidões. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Esse milagre aconteceu quando Jesus viu que o menino tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus deu graça, distribuiu os pães e peixes, e a multidão ficou satisfeita. Os discípulos recolheram as sobras e encheram 2 cestos. O que Jesus disse e fez? Jesus teve compaixão da multidão que estava cansada e abatida. Jesus disse aos discípulos que a colheita era grande, mas os trabalhadores eram pouco. Isso aqui é nos dias de hoje, hein? Jesus devolveu aos discípulos e a nós responsabilidade de saciar a fome do povo. Onde se encontra esse relato aqui na Bíblia? No João 6, 1/14, Marcos 1/9, Mateus 15:32/39, Mateus 14:13/21. Deixa eu ver. Foi condenada à morte por crucificação em Jerusalém. Sua morte é interpretada como sacrifício supremo pela redenção dos pecados da humanidade. Como assim? Vamos ver. Deixa eu elaborar a pergunta.
Os cristãos acreditam que a morte de Jesus Cristo na cruz foi sacrifício consciente e proposital, realizado para redimir a humanidade. Esse sacrifício é considerado o acontecimento mais importante da história e o ponto central da fé cristã. O que significa o sacrifício de Jesus? Jesus foi o sacrifício perfeito, pois nunca cometeu pecado. O sacrifício de Jesus é visto como um resgate correspondente pelo que Adão perdeu, uma vida perfeita. O sacrifício de Jesus tomou possível livramento do pecado e a salvação da humanidade. O sacrifício de Jesus nos permite ser perdoado de nosso pecado e torna-nos puros novamente. O sacrifício na Bíblia. Na Bíblia, o sacrifício de Jesus é descrito como um resgate correspondente. A Bíblia diz que o sangue derramado de Jesus é como preço de um resgate. A carta de Hebreu fala do sacrifício do sangue que nos purifica dos nossos pecados. O cristianismo concretizou a importância de Jesus Cristo a datar a contagem do tempo a partir do seu nascimento. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, eternamente gerada pelo Pai. Visão histórica de Jesus. A maioria dos historiadores concorda que Jesus foi uma figura histórica real. Alguns historiadores acreditam que ele teria sido líder de um movimento revolucionário na Palestina. Existe um debate historiográfico de se Jesus também teria sido um curandeiro. Como explicar Jesus? Vamos ver. Essa aqui já está. Vamos ver. Por que amar Jesus? Amar a Jesus Cristo é uma devoção cristã que nos leva a limitar seus ensinamentos e a viver de acordo com seus mandamentos. Esse amor nos transforma interiormente e nos capacita a amar o próximo. Por que amar Jesus Cristo? Para experimentar uma transformação interior. Para amar o próximo, perdoar, ser compassível e buscar a justiça. Para viver uma vida que reflete o coração de Deus. Para me permitir que a luz de Jesus Cristo brilhe através de nós. Para aceitar o pecado como Jesus o aceita. Para ser exemplo de civilidade a respeito por outras crenças. Para praticar a regra de ouro do Salvador. Tudo que vos queres que homens vos faça meus também vós. Como Jesus nos ensinou a amar, Jesus abraçou e serviu os pobres, os doentes e os aflitos. Jesus disse aos seus discípulos: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. João 15:12. Jesus afirmou: e o segundo semelhante a este é amará o teu próximo como a ti mesmo. É isso. Jesus é muito mais que isso, né?
maravilhoso. Vamos ver. Aqui o que o Jesus ensina: amar a Deus de todo o coração, alma e pensamento, amar o próximo como a si mesmo, viver a regra de ouro: tudo o que vos queres que o homem vos faça, faze-o também vós a ele, perdoar liberalmente, renunciar a si mesmo, tomar a cruz e apanhá-lo na decisão de se doar pelos irmãos, ter fé em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos, comunicar-se sinceramente com Deus, entender o que realmente importa e tem valor, crer e ter sede pela verdade, indicar o caminho para um relacionamento verdadeiro com o Pai. Jesus também demonstrou amor em tudo o que fez. Vinde a Cristo, diz que o ensinamento de Jesus Cristo nos mostra o caminho para a felicidade e a redenção, a salvação. Vamos ver uma coisa assim. Como seguir Jesus Cristo? Renunciar a si mesmo, abraçar a disciplina do Evangelho e imitar a vida de Jesus. Como renunciar a si mesmo? Deixar para trás os prazeres do mundo, abrir mão da vontade e gostos, colocar Deus em primeiro lugar, estar disposto a mudar atitudes e pensamentos, imitar a vida de Jesus, andar nos passos de Jesus, obedecer seus mandamentos, ser um verdadeiro discípulo, adquirir virtudes, abraçar a disciplina do Evangelho, entrar na disciplina do Evangelho, dizer sim a Jesus, a missa para a qual Ele chama, estar pronto para enfrentar desafios. Maneira de seguir Jesus: ler a respeito de Jesus na Escritura, anunciar o nome de Jesus Cristo, oferecendo os testemunhos, olha isso aqui que bonito, servir na comunidade local, compartilhar o Evangelho. O Papa Francisco disse que o seguimento de Jesus é importante, seguir Jesus sempre a pé, correndo lentamente, na cadeira de roda, mas sempre seguindo. É muito bonito, né? É isso aí. Jesus Cristo, deixa eu só ver mais um aqui. Sempre eu vou trazer algumas músicas aqui. Vamos ver assim, Jesus Cristo na religião. Peraí. Vou falar na Igreja Católica. Jesus Cristo é considerado a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, encarnado em humanidade. Ele é visto como o único mediador entre Deus e os homens.
Característica de Jesus Cristo: é verdadeiro Deus e verdade homem, com duas naturezas não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Assumiu a natureza humana para nos salvar. Sofreu as dores e as tentações de um homem mortal, mas não pecou. Ressuscitou dos mortos, ascendeu ao céu, está sentado à direita do Pai e finalmente retornará. Missão de Deus: dar às pessoas seus ensinamentos e fortalecer seu exemplo, para que eles seguissem, reconciliar a humanidade com Deus. Crença cristã central: a crença e aceitação da morte e ressurreição de Jesus permite a humanos pecadores reconciliar com Deus e receber a salvação. Os evangelhos bíblicos foram escritos décadas depois da morte de Cristo. Os historiadores sabem muito pouco sobre a vida de Jesus. Agora vamos na religião. Isso. Eu vou escrever errado. Vou escrever aqui para a gente na religião espírita. Para o espiritismo, Jesus Cristo é um mestre e modelo a ser seguido, o Messias, o mensageiro divino. Ele é visto como o espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra. Visão espírita de Jesus: Jesus é filho de Deus como todos os seres humanos. Nasceu da união entre um homem e uma mulher, e não de uma forma sobrenatural. Foi criado simples incidente e atravessou várias encarnações. Progrediu sofrendo as vicissitudes das existências corpóreas. Cumpriu a lei que foram anteriormente reveladas por Moisés. E ensinou a doutrina mais pura da lei do Senhor. Veio para nos dar o exemplo, para nos mostrar como nos libertamos de nossas má inclinações. Jesus e o Espiritismo. A doutrina espírita tem como ponto fundamental a crença baseada no ensinamento de Jesus Cristo. O Espiritismo é uma crença cristã. O Espiritismo é uma terceira revelação que complementa a revelação de Moisés e revelações de Jesus. Deixa eu ver. Coloquei aqui Jesus Cristo no budismo, significa. O budista considera Jesus um bodhisattva, ou seja, um homem iluminado. Jesus e Buda são vistos como seres que ensinam o amor, o respeito e a ternura. Similaridade: amor, se dedicaram a fazer o bem e ensinar o caminho do amor. Sofrimento: Buda descobriu que o sofrimento decorre do apego
E Jesus disse ao mesmo séculos depois. Consideração. Budista considera Jesus um bodhisattva. Me perdoa a minha leitura. Bodhisattva, ou seja, um homem iluminado. O budismo é uma tradição anterior ao cristianismo. No entanto, há texto que relata o contato de Jesus com o budismo. Texto sobre o budismo. A vida de São Issa, escrita no século II, fala de um profeta de Jerusalém que estudou no monteiro de Nepal. E outro Jesus do super interessante conta a história de Yusuf, um andarilho que realizou milagres e curas semelhantes a Jesus. O budismo é geralmente considerado pelo ocidental como a religião não teísta. Me desculpa aí, gente, a minha leitura, eu tô sem voz, que hoje eu já falei tanto, já estudei tanto, e estamos aqui aprendendo alguma coisa aqui, estudando sobre Jesus Cristo. Só vou procurar só mais uma, aí eu já vou parar aqui porque estou ficando sem voz, mas eu vou trazer bastante assim, pensar, como fala assim, busca sobre Jesus. No Jesus Cristo, no islamismo. Jesus Cristo é considerado um profeta de Deus, mas não é adorado ou considerado divino. Os muçulmanos acreditam que Jesus foi um dos mensageiros enviados por Deus para orientar o seu povo. Aqui está falando sobre as mesmas coisas. A crença em Jesus é uma das exigências para que o indivíduo se declare muçulmano. O Alcorão Sagrado diz que Jesus foi entregue por Deus a Maria, filha de Amarã. Então é isso. Eu vou deixar aqui. Eu vou trazer umas imagens de Jesus amando o próximo. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Você pode medir o seu amor por Deus demonstrando seu amor pelos outros. Vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolheste, nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, estava na prisão e vieste a mim. Mateus 25, 34/36. Aqui mostra Jesus falando com a multidão. Aqui também. Jesus te ama e já provou esse amor há muito tempo, por isso sorria e sinta-se em paz, noite e dia. Toda a lei se resume em 2 mandamentos: adorar a Deus sobre todas as coisas e a amar ao próximo como a si mesmo.
ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13, 2. E aqui a gente fica. Beijo no coração.